Olá, meus queridos, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui juntos na página Por Luz e Paz, no Facebook e também no YouTube. Bem, hoje nós trabalharemos um pouco sobre os nossos compromissos, as nossas ideias, as nossas formulações para cada vez sermos mais aceitos e melhores. Não exatamente no sentido de a sociedade, os companheiros de trabalho, os estudantes ou aqueles religiosos que estão junto conosco naquele grupo venham a nos aceitar, mas principalmente nós possamos compreender exatamente as ferramentas que nós precisamos para elaborar nosso trabalho da melhor forma possível. Sabemos que isolados, sozinhos, não podemos exatamente tirarmos melhor proveito da nossa estadia aqui no planeta, nessa oportunidade de vida. Por isso é tão importante que nós tenhamos o cuidado de exatamente até que ponto nos serve a aceitação de todos e o compromisso com nossas próprias ideias. Bem, agradeço-vos então pela atenção, por mais uma vez estarmos juntos nesse encontro, nesse dia de hoje. E solicito a todos vocês que comigo possamos reavaliar a exata necessidade que temos de aproveitarmos essa oportunidade de vida. Por muitos momentos em nossas vidas, nós pensamos que sem a aceitação das pessoas, nós não seremos capazes de vivermos bem. E isso é uma grande tolice que nós precisamos compreender exatamente de onde vem essa ideia e de como nós podemos fazer para trabalhar exatamente nos desfazendo, nos desligando dessas ideias, desses princípios que nós adquirimos desde nossas infâncias. Porque quando nós éramos pequenos, nós começamos ali a escutar que nós precisávamos ser perfeitos. Então, nessa ideia de perfeição, nessa necessidade de aprovação, por fim, nós acabamos que incorporando essa ideia e nos sentimos, muitas das vezes, falidos, quando que, por um acaso, alguém se declara não exatamente concordar com nossas atitudes, com nossos pensamentos, e isso nos traz certo constrangimento. Bem, essa ideia, esse constrangimento, é exatamente porque a nossa preocupação com os nossos parentes, principalmente com nossa mãe, nos determinou que nós temos que nos preocupar de a agradar. Então, de alguma forma, quando isso é contrariado, quando nós percebemos que as nossas ideias, os nossos comportamentos não estão indo de acordo com o que ela acreditava ser o certo, ser o justo, isso faz com que nós queiramos atendê-la, fazendo-lhe feliz, mas nem sempre nossos pais são exatamente o que nós precisássemos que fossem, para que nós de fato pudéssemos nos espelhar em seus comportamentos, em suas atitudes, e assim, como parâmetro, pudéssemos entender a vida da melhor forma possível e assim trabalharmos seus comportamentos e ali aproveitando melhor, tirando as ideias para os nossos comportamentos.
muitas das vezes nós percebemos que faltam-lhes o discernimento, faltam-lhes a qualidade necessária, o aprimoramento, a necessidade de informações, de buscas, de estudos, que muitas das vezes não lhes são agradáveis, essa angústia, essa busca, esses anseios, e por fim acabam que não melhorando as suas vidas, suas qualidades, e assim trazendo até para os seus próprios filhos muito desgosto e muito mais desajustes. Portanto, nós precisamos primeiro avaliar se de fato são bons exemplos os pais que nós temos. Depois daí, nós percebermos o que pode ser aproveitado ou não, e assim nós evoluirmos, mas exatamente percebendo o que nós temos em nossos interiores. Nessa ideia de ir e vir em vidas sucessivas, nós observamos que muitas das vezes a ideia de, por exemplo, vir como neto ou como bisneto acaba por acontecer pela necessidade daquele indivíduo trabalhar ainda algumas ideias nesse núcleo familiar. Portanto, é importante que nós entendamos principalmente essa ideia de vidas sucessivas e desse respeito que nós precisamos ter uns pelos outros, e entender que muitas das vezes aquele filho, aquele neto, aquele bisneto, ele vem com uma bagagem espiritual, com entendimento comportamental, com princípios, com valores que às vezes são muito mais enriquecedores, muito mais aprimorados do que os nossos próprios valores, mesmo percebendo que são crianças, e essas crianças dão muito mais exemplos, dão muito mais admiráveis atitudes do que os próprios adultos. Bem, desejo-lhes que nessa reflexão de hoje possamos compreender um pouco melhor essas vidas sucessivas, e de que muitas vezes aqueles pequenos que nos são caros têm muito mais sabedoria, têm muito mais a nos apresentar do que nós, com alguns anos a mais de vida, temos a lhes apresentar. Essa semana nós tivemos a surpresa do falecimento da mulher de Lula, e, para minha sorte, na minha página no Facebook não é que apareceu tantas informações de pessoas criticando, julgando ou menosprezando a situação em si. Bem, essa semana nos faz, e acredito que estrategicamente seria algo muito bacana que acontecesse. Infelizmente é uma situação de perda de um ente querido. Meus pêsames ao ex-presidente Lula, que também não concordo muito com suas atitudes políticas, com seus comportamentos, o que fez, mas continua sendo um ser humano, e sua esposa também. E eu diria ainda mais, representam para suas comunidades, aqueles grupos de indivíduos no qual eles participaram, grandes acontecimentos, uma grande proposta de vida que infelizmente ao longo do tempo se perdeu. Então, primeiramente, o respeito ao ser humano que se foi, sua companheira, e me chamou a atenção, e acredito
que para mim também tenha servido como a humanização dessas pessoas, que nós venhamos a discordar politicamente, observar de fato os fatos, porque eu admiro muito as pessoas que continuam hoje ainda insistindo e vestindo a bandeira desse partido. Somando hoje o que ele fez de positivo e o que ele fez de negativo, sem sombra de dúvida, a história que o mundo terá no futuro será olhar para trás e perceber o tamanho do estrago que um homem deixou em sua nação. Porque hoje nós podemos dizer que ele causou um enorme prejuízo ao país depois de ter se perdido no caminho. Mas a sua história, mas tudo que ele fez, a fundação do partido e tudo que o partido fez em muitas cidades no Brasil, até porque existe essa necessidade da contraposição. Hoje, nem pintado de ouro, eles podem vir com um discurso, como eu vi essa semana, se aproveitando da situação, de pobres coitados, lamentavelmente, eles que vêm do povo, eles que vêm da... Não, já não cola mais. Não adianta tentar voltar a essa ideia de que luta pelos pobres, de que isso já não vai mais colar. Então a gente observou essa semana algumas atitudes e alguns discursos já como oposição, que na realidade não tem volta. O que eles fizeram e as atitudes que eles tomaram, os fatos estão aí. Não que ele seja tem o mérito da crucificação, porque foi um ser humano, e como um ser humano falho, como eu, como você, como qualquer um outro, e que se deixou corromper. Talvez já tivesse de sua estrutura se corrompido, como Pelego, mas quem não é também? Porque a partir do momento que Pelego é a expressão que se usa para dizer que aquele lutador, ao representar o seu grupo com ideias ferrenhas e sem abrir para negociação, é isso que a gente quer, é isso que nós teremos, ele abre. Então essa é a política, é quando você sabe, mas até aí tem limite, porque as concessões e benefícios que foram feitos foram extremamente além do que necessariamente seria aconselhável para a nossa nação, para o nosso país, e nós estamos percebendo aí com tantos escândalos, com tantas... Mas nunca na história do Brasil se teve tanta investigação. A Polícia Federal teve tanta possibilidade de investigação. Até o momento desse nosso passado recente, dessa política que avançou nesse momento, não se poderia investigar congressistas a nível federal, não poderia ser investigado por conta da falta de permissão do próprio Congresso. Então o Congresso autoriza que seja investigada essa ou aquela pessoa, e sem essa permissão a Polícia Federal, o Ministério Público não poderia fazer suas investigações. E de um ponto para cá, já nessa história recente do nosso país, se foi autorizado a independência desses órgãos a nível federal,
de poder fazer suas investigações. Isso por lei aprovada por eles mesmos. Quer dizer, nós estamos a passos lentos avançando, e por conta desses governos recentes, inclusive nós poderíamos afirmar Lula, Dilma e toda essa corja que estão respondendo pelos seus atos, pelos seus crimes, permitiram que se avançasse nessas ideias, talvez por pressão popular, talvez por mesmo a incapacidade de administrar essas amarras que vieram desde épocas de colônia, e que hoje nós estamos percebendo o Brasil se renovando. 2018 é uma grande promessa, porque até lá muita água passa pela ponte, e nós perceberemos aí como toda essa higienização da nossa nação, através de todas essas investigações e condenações e depoimentos e mais pessoas vindo à tona, farão com que nós possamos, já como ficha suja, essas pessoas serem varridas da política, e nós possamos eleger pessoas mais sensatas, dignas e muito mais coesas e responsáveis. Espero de bases sólidas. Bem, ficamos por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência. Desejo-lhes muita luz e muita paz. Curtam nossa página, compartilhem nosso vídeo, que assim nós poderemos atingir o maior número de pessoas possíveis com nossas ideias, e assim procurarmos de alguma forma sempre trabalharmos o amor ao próximo, essa humanização que nós precisamos, e que nós entendamos que precisamos estar muito, muito seguros de nós mesmos para podermos apontar e julgarmos os outros. E quando nós compreendemos a importância do que é um julgamento, do que é esse linchamento público que está se tornando no Facebook, em todas as mídias sociais, nós compreendemos o tamanho de nossas responsabilidades. Portanto, quanto mais você condena, mais você será condenado. E todas as humilhações que você faz aos outros, tenha certeza que isso vai retornar para você. Portanto, desejo-lhes paz, desejo-lhes luz, e isso é uma conquista que não eu posso dar a vocês, mas que vocês devem buscar o caminho dessa conquista por vocês mesmos, pelas suas próprias pernas. Minha reverência e meu muito obrigado a todos vocês.